Boa noite, Vinícius. Bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Bruno. Vamos esperar o professor já entrar e começamos a nossa live. Aí entrou, vamos esperar ele aparecer. É Bruna. Ô, Bruna, é você. Eu falei Bruno. Que vibrou com ele aqui. Tá bem? A sogrinha tá aí também. O professor já não tá conseguindo entrar. Fala, Júlio, tudo bem com você? Ô, meu caro amigo, tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Tudo indo muito bem. Muito bem, muito bem. Estamos aí com 8 pessoas presentes. Vão entrando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E hoje o papo é quente, hein? Né, Interessantíssimo, Jean? interessante. Assim, interessantíssimo, né, do ponto de vista da gente entender de entender o que está acontecendo, né? Pelo Sim, menos o complicado, máximo né? possível, né? Sim, sim. Pessoal, para vocês saberem, não é porque vocês não sejam professor de história, por exemplo, mas é um caso complexo mesmo. Entender o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é uma coisa que requer um pouco de atenção e um aprofundamento aí literário para a gente entender o que está acontecendo agora, né? Não é mesmo, professor? Não, com certeza, né? A gente vê assim que isso que estourou, na verdade, é um resultado, né, de um processo, né, de uma coisa que estava se gestando, não é? Quer dizer, foi uma possibilidade que já, na verdade, era uma coisa bastante provável de acontecer e veio à tona, e esse conflito, assim, o que mais me impressionou nesse conflito, assim também como o que assim, durante a pandemia, né, me impressionei muito com a Uhum. questão chinesa, mas especificamente o que me impressionou muito nesse conflito é como ele parece assim que ele mostra com muita clareza, não é, aquela tese do professor Olavo que ele expressa Uhum. naquele debate contra o Dugin, que assim, claro que ele já havia formulado isso em outros locais, em outros lugares, né, em locais assim mais informais, mais dispersos, em aulas, não é, em artigos, em posts, mas o professor Olavo, nesse debate, ele formula ali e afirma, né, para o Dugin, né, daqui a pouco a gente vai falar quem que é o Dugin, né, só estou dando uma Isso, né? prévia, né, não quero adiantar muito, mas basicamente a tese do Olavo de Carvalho é o seguinte: existem três esquemas de poder, não é? O esquema ocidental, digamos assim, do sistema financeiro, do sistema bancário, dos donos das multinacionais, esses caras assim mega ricos, né, que o Olavo usa um termo, são metacapitalistas. Metacapitalistas, quer dizer, o cara que já transcendeu o capitalismo e ele quer ter um controle sobre a aparato estatal, sobre instituições. Do outro lado, né, não vou falar Sim. do terceiro esquema, mas o segundo esquema é precisamente o que o Olavo fala, que é o esquema russo-chinês. Quer dizer, expansão russo-chinesa, e aí parece que a gente está vendo um embate muito claro entre esses dois esquemas. Claro que, assim, Sim. essa formulação é muito genérica, mas, assim, a gente vai observando que isso é muito verdadeiro, muito preciso, essa tese do Olavo. Mas e aí, Júlio, você quer puxar alguma pauta aí primeiro? O que você me diz? Vamos. Vamos situar primeiro Isso. é, o conflito, né, que está acontecendo. Estou com minha colinha aqui do lado. Bom, desde 2014, pelo menos, quando o Putin anexa a Crimeia novamente ao poder estatal russo, e temos aí uma relação bem
mais quente entre a Ucrânia e a Rússia, né? E é importante a gente só entender o que está acontecendo. Muito bem. A Rússia tem uma conexão com a Ucrânia, não só a partir da questão da Crimeia, que é um território antigamente russo. Temos também ali a presença dos aquedutos, né, não sei o termo correto para a passagem de gás, do gás natural, que vai para a Europa como um todo. 3 desses gasodutos, 2 passam pela Ucrânia. Então, para quem domina a, a, como falo, a transmissão energética para toda a Europa, que é a Rússia, ter o controle dessa região na Ucrânia é muito importantíssimo, né? Justamente para evitar qualquer bloqueio por parte da Ucrânia ou de qualquer país aliado sobre esses gasodutos que passam gás natural, que fornecem praticamente 80% da energia da União Europeia depende do Estado russo. Isso tem uma origem, né? Temos aí algumas pessoas que mostram com infelicidade o quanto a Europa se tornou refém da Rússia. Isso torna a situação um pouquinho mais complicada. Mas muito bem. Bom, quais são as reivindicações da Rússia nesse conflito? As reivindicações declaradas, né, vamos dizer assim, as que estão na mídia. Né? 3 pontos. Né? O Putin pede a desmilitarização total da Ucrânia. Uma submissão militar à própria supremacia militar da Rússia sobre a região. A tentativa da Rússia é criar bases militares russas na Ucrânia com pontos de estratégia contra o Ocidente. Outro ponto, a desistência da entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN. E é uma coisa que recentemente está acontecendo com mais força, essa tentativa ucraniana de entrar para a OTAN e estar no bloco ocidental contra o Oriente, a Eurásia como um todo, o poder euroasiático colocado nas mãos da Rússia e da China. Bom, e também há um interesse profundo do Kremlin de ter um presidente pró-Rússia na Ucrânia. Uma marionete russa presente na Ucrânia para que possa estabelecer esse contato da Rússia com a região. Eu acho que esse é um entendimento básico para a gente entender o que a Rússia quer. Né? E ali temos, né, algumas regiões separatistas, que há um tempo já são regiões pró-Putin, que também estão ajudando a colocar um pouco de lenha na fogueira, assim a gente pode dizer, né, na fogueira desse conflito. Temos aqui a República Popular de Donetsk e a de Luhansk. Né, eu falei 3, né? São 2, perdão. Eles são conhecidos como os Donbass. Né? E desde 2014 que eles tentam proclamar sua independência, claro, com uma recusa da própria Ucrânia, um apoio muito forte da Rússia. Mas, por favor, já continua um pouquinho aí, para o pessoal entender o que está acontecendo. Então, a questão da Ucrânia para a Rússia, me parece que, claro, há uma série de interesses naquela região. Interesses energéticos, é um ponto estratégico, né? Há interesses energéticos, assim, portanto, da parte da Rússia, evidentemente, quanto por parte da chamada elite ocidental, né? Vamos dizer assim, a elite Sim. globalista, né? Além disso também, não é? Parece, eu não vou saber explicar tão bem essa parte energética, mas parece que ali, a 67%, né, da produção de um certo tipo de gás que é utilizado na produção de condutores, que são utilizados em aparelhos eletrodomésticos, alguma coisa assim,
parece que vem de lá. Então, é uma região que há um interesse ali material, econômico por essa área. Então, assim, o Ocidente, digamos assim, um certo setor do Ocidente tem um interesse nessa área, então tem uma questão energética também nesse ponto, e tem lá também, evidentemente, o interesse da Rússia. Para além dessa questão mais econômica, me parece também, cara, que há ali um interesse, assim, que é muito complicado isso, né? Mas a Rússia, ela se sente senhora daquela região. Essa região do leste europeu, entre aspas, o que eu vou falar, entre aspas, do ponto de vista dos russos, assim, uma parcela do leste europeu é quase assim, um quintal da Rússia. Porque quando a Rússia ela vai se formando historicamente, quando os eslavos, né, eles começam a aparecer, eles foram convertidos ali por, já depois, né, do cisma do Oriente, eles foram convertidos em parte pelos bizantinos. Então, num primeiro momento, num primeiro estabelecimento deles, um primeiro local que esse povo ali de matriz eslava se estabeleceu, foi na região de Kiev. Pulando um pouco aí por partes, né? Pulando por partes, quando depois assim, se forma o Estado russo com Ivan o Terrível, a Rússia ela começa um processo de expansão, fazendo uma espécie de círculo a partir de Moscou. Porque quando também a gente vê a geografia do leste europeu até a Rússia, o que se estende até lá é uma vastíssima planície. Quando o Ivan o Terrível ele criou o Estado, já na época moderna, começo da modernidade, o Ivan o Terrível ele forma o Estado russo, né, um aparelho estatal, a Rússia ela começa um movimento de expansão a partir de Moscou e São Petersburgo. Esse movimento de expansão, né, integrando a região da Sibéria, e depois, avançando em direção ao oeste, conquistando aquelas terras do leste europeu, se deu lá, ali na época da Catarina a Grande, e depois acho que do Alexandre o Grande. Então a gente vê que a Rússia ela formou ali, já no século XVII para o XVIII, especialmente no XVIII, uma espécie de império no leste europeu, um império russo. Esse Império Russo ele vai perdurar até o começo do século XX, né? Os imperadores russos eles eram chamados de czar, né? Czar, imperador, que é César, né? No final das contas. E a Ucrânia, ela sempre, assim, nesse sentido, desde a época moderna, ela sempre esteve sob a influência de Moscou, né? A influência política de Moscou. Era uma espécie de satélite, né? Junto com aqueles estadinhos da Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, do que nós temos hoje. Então, do ponto de vista, assim, como o Putin encara isso, ele encara que a Ucrânia é, assim, um estadinho satélite, esse lugar dela, entendeu? Porque me parece que o objetivo do Putin é o seguinte, ele quer recriar o Império Russo, a gente também pode falar, Império Russo Soviético. Ele quer a recriação desse império, né, e ele não pode admitir, né, aqui, ó, pessoal, só estou explicando do ponto de vista lá dele, tá? Não estou dando aval ao que está acontecendo, que é um desastre. Mas do ponto de vista dele, é porque os ânimos estão muito aflorados, né? Para ficar bem claro. Do ponto de vista dele, ele não pode, ele não admite um avanço da OTAN. Se bem que talvez essa invasão já estivesse sendo planejada há muito tempo. Mas me parece, se eu estiver adiantando muitas coisas, viu, pode me cortar aí. Tá bom, tá bom. Mas assim, me parece que em parte, assim, é evidente que o povo ucraniano está assim, seguindo a tese do Olavo, que a gente havia começado aqui falando. O povo ucraniano está numa situação muito dramática. Eles estão assim no olho do furacão, entendeu? Eles estão sendo usados pelo globalismo ocidental e eles estão padecendo sob o expansionismo do Putin, que é também, assim, tem toda uma ideologia ali que sustenta as ações do Putin, que assim, me parece que, de um certo ponto de vista, ele não me parece um cara, assim, muito crédulo em nada. Eu acho que a única coisa que o Putin quer é reestabelecer o poderio russo. Então, assim, tem os caras eurasianos, que a gente vai falar já, mas eu acho que o Putin é um cara, assim, num certo sentido, pragmático. Ele quer restaurar o poderio russo. Ele faria isso tanto com o comunismo, quanto com agora a nova ideologia eurasiana. Mas eu acho que é nesses termos assim que a gente pode entender. Bom, sobre isso, sobre essa
essa busca pelo retorno do poderio russo, né? Putin, ele tem aí um apoio de uma ideologia que a gente já vai trazer aqui para o pessoal entender. Mas é interessante que no discurso dele, justificando a invasão da Ucrânia, ele faz aí uma rememoração seletiva sobre a história da Rússia como um todo e do envolvimento com a Ucrânia. Né? Para quem assistiu, quem não assistiu, vale a pena assistir e vocês vão ver como contrasta bastante com o que a gente está falando e revela muito do que também, ao mesmo tempo, do que a gente está falando sobre o Putin. E ali ele relembra que a Ucrânia, durante o regime soviético, principalmente no período stalinista, teve a Ucrânia teve uma grande aproximação com a Rússia, inclusive ganhando o que ele chamou no discurso de presentes, né, como a Crimeia, que é anexada à Ucrânia, como um presente que ele não traz as razões no discurso dele, né, do porquê que isso ocorre. Então, a Ucrânia, vamos dizer assim, ela é bem tratada no regime soviético, e ao mesmo tempo, o Putin faz uma tergiversão do discurso dele, tentando desmembrar, deslocar o regime atual comunista da Rússia do regime comunista stalinista. Aquilo foi uma coisa horrível, que absurdo, foi errado, fizeram de um jeito muito, né? E hoje nós estamos buscando fazer um novo Estado russo, né? E fazer com que a justiça seja feita com todos os povos, tarará. E meio que reivindicar o que estão reivindicando perante a Ucrânia é devolver a justiça própria ao próprio povo russo, né? E meio que penalizar um pouco a resistência ucraniana ao que é de direito da Rússia. Então isso já está colocado ali como um certo... o governo russo anterior tratou vocês muito bem, vocês não responderam à altura, então toma, né? Toma agora aí a nossa reivindicação. Tudo aquilo que vocês conquistaram, os presentes que vocês ganharam, devolvam para a nação russa. E isso acaba colocando, trazendo para nós aqui, isso que você está falando, né, da presença russa no leste europeu. Eu acho que a gente daqui pode começar a entrar um pouco naquilo que justifica, aquilo que dá voz, né, espaço para que haja uma justificativa até mesmo étnica e, como a gente vai ver, esotérica em torno desse objetivo que a Rússia tem de anexar não só a Ucrânia, mas dominar todo o leste e o leste europeu, a Europa como um todo, se for possível, nos seus planos, e o próprio norte asiático, onde está situada a Rússia. Eu acho que aqui a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que são esses governos globalistas. A gente ouve falar muito, o pessoal ouve falar muito sobre o globalismo para lá e para cá. Imagino que haja uma certa confusão, né, em associar os globalismos existentes. Eu acho que você poderia, se você puder, professor Jean, fazer um pouquinho aprofundamento do que é o globalismo ocidental, né, e o que é esse globalismo russo-chinês. Tá. Já vou responder. O Lucas, daqui a pouco a gente vai responder uma pergunta dele, né? Ele pediu aqui para a gente falar Vamos responder o que algumas é perguntas, né, o depois. eurasianismo. Então a gente já vai chegar nesse ponto. Então, assim, sobre o globalismo, né? Segundo a tese lá do Olavo, que me parece, essa tese dele me parece muito acertada, ainda, principalmente no que concerne ao globalismo ocidental e o russo-chinês, né? Então, assim, o globalismo, ele é uma espécie de movimento, né, que a gente até poderia dizer que houve vários momentos, né, com vários indivíduos que tinham uma pretensão global, né? Quer dizer, é uma pretensão de ter um poder global sobre todos os povos, sobre todas as antigas civilizações. Quer dizer, é um ideal assim de um controle em termos assim abrangentes globais sobre os povos, não é? Desde um certo centro de poder. A gente poderia usar essa definição, essa conceituação aqui.
né? O globalismo dito ocidental, ele tem se apresentado hoje, atualmente, né, hoje em dia, ele, especificamente, né, o nosso globalismo aqui, digamos assim, do Ocidente, aqui de casa, infelizmente, ele é controlado por certas elites financeiras, por certos grupos familiares. Quais grupos familiares? Por exemplo, os que nós mais conhecemos, assim, que são mais atuantes, assim. O George Soros é um exemplo de um sujeito que é um globalista, ele é um Sim. mega capitalista, que ele patrocina movimentos e pautas de esquerda, No mundo tentando inteiro. enfraquecer a autoridade dos estados nacionais, no sentido de fortalecer cada vez mais organismos internacionais para que, assim, organismos internacionais que eles se colocam acima dos antigos estados nacionais. Quer dizer, a soberania dos estados nacionais, aquela ideia de que os estados nacionais têm uma soberania e há um certo equilíbrio de soberanias, isso aí que nasceu na época moderna, lá na Europa, principalmente depois da Guerra dos 30 Anos, isso aí está para acabar, segundo eles. Então, há até um livro, né, há vários livros que falam o fim do Estado-nação. Quer dizer, essa instituição, o Estado Nacional tem que desaparecer. E vai surgir um governo global. Global, não é só ocidental, é global, para o mundo todo. E essa organização, esse governo global, que tem vários, digamos assim, centros institucionais, burocráticos, espalharia os seus valores pelo mundo. Então, os valores todas essas discussões de direitos humanos, o ideal da democracia dita liberal, né, nesse modelo de liberalismo que tem hoje, a democracia liberal, isso tudo seria, de certa forma, universalizado. Essa é a ideia, certo? No caso ocidental, e há uma série de interesses desses grupos financeiros deles se perpetuarem no poder. Por exemplo, o cara lá, os família Rockefeller, a família, assim, é muito mistério, né? Muitas questões quanto a isso, mas a família Rothschild, que ainda atua lá na Grã-Bretanha, né? Tem lá o Lord As Rothschild, né? Recentemente as ele... fundações Gates e Ford, né? Isso, os Ford, Bill Gates, e esses novos especuladores, tipo George Soros, né? Ele está fundando também Sim. uma família, né, nova. E, assim, o George Soros, ele é um sujeito, assim, que eu acho que é um Deus que sabe o que acontece ali, porque o cara está vivo até agora, sei lá, já tá até o cara já está nos 100 anos, ele ainda fica enchendo o saco. Né? É um mistério que acontece. Ele deve ter feito um pacto, não sei o que aconteceu. Né? Porque o velho não está vivo lá, Ele é bem velho. enchendo o saco. Inclusive, ele está envolvido nessa questão da Ucrânia. Ele está envolvido, porque nós Sim, sabemos vamos que falar disso já a já. Open Society, que é aquela fundação do George Soros, ela também tem atuações ali na Ucrânia, e, cara, ela participou da queda indiretamente, claro, né? Porque a Open Society age por maneiras indiretas, né? Mas ela esteve participando na queda do Viktor Yanukovych, que foi aquele presidente pró-russo na Ucrânia. E agora, aqueles hackers, sabe, vocês ficou sabendo também, aqueles hackers, os Anonymous, não é? Eles Sim. estavam ameaçando, né? Que eles vão hackear o sistema de dados do governo russo, vazar documentos. O que acontece? A Open Society, ela também tem uma relação com os anônimos. Então, assim, é o George Soros que está aí. É o George Soros. Como aqui no Brasil, quem que era, no nosso caso brasileiro, quem que era o representante do George Soros aqui no Brasil era o Pedro Abramovay. Hoje em dia não sei se é ele ainda, acho que não. Mas era o Pedro Abramovay, que ele não foi ministro do Lula, mas ele teve um cargo no ministério do governo Lula. Então, o cara da Open Society trabalhou dentro da estrutura do governo Lula. Então, o George Soros ele vai atuando dessa forma. Então, isso é o globalismo ocidental. Agora, e o globalismo russo-chinês? Bom, o globalismo russo-chinês... Só uma pausa, Sim, à por favor. vontade, por favor. Só para o pessoal entender, Tá. antes de falar do globalismo russo-chinês, é importante a gente ver, pessoal, que o quanto que esse globalismo ocidental está influenciando nesse conflito. Bom, a Bia Saka aqui perguntou, há alguma chance de terminar bem esse conflito? Para o povo russo, para o povo ucraniano, não. De qualquer forma, o povo russo vai estar ou nas mãos do globalismo ocidental, liderado pelo ideólogo
como ideólogo aqui, o próprio Soros, né? E se cair nas mãos da Rússia, vai ter aí toda a questão do globalismo russo-chinês que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos aqui, por exemplo, o atual presidente da Ucrânia, o Zelensky, que inclusive o Anonymous falou hoje que a Rússia planeja matar ele, né? Não sei se você viu essa notícia, é uma notícia fresquinha aí, agora de tarde. Isso eu não vi, não me atualizei hoje, eu não consegui, não tive tempo. O Zelensky, ele tem quando ele entrou, ele assumiu o cargo como presidente em 2019, ao mesmo tempo, na Ucrânia, a pessoa votada como a mais influente da Ucrânia foi Jorge Soros. A Open Society é muito forte dentro da Ucrânia. E eles, inclusive, fizeram um relatório a partir de uma ONG ligada à ONU, explicando qual que é a importância dessa nova ordem política instaurada na Ucrânia a partir do Zelensky. E como o Zelensky precisa de ajuda das fundações, de investimento dessas fundações, para fazer com que o governo ucraniano se desenvolva dentro dos valores e princípios da ética liberal, né? Então, olha só, então, a própria Open Society tem um relatório declarando um apoio ao Zelensky. Por quê? O Zelensky é totalmente contra a influência russa na região. Então temos aí, gente, a Ucrânia, o Zelensky especificamente, eu sei que a gente viu algumas situações aí que parece que o Zelensky é uma pessoa preocupada com o seu povo, né? Mas temos essas questões por trás do presidente, e além de ser um ex-comediante, é também um cinematógrafo, né? Um cara que entende das câmeras, né? Essa informação que traz para nós é o professor Edmilson, né? Grande historiador aí das nossas redes. E então é importante a gente entender. Esse globalismo que o professor Jean bem explicou está por trás de toda a questão ucraniana. Agora vamos entender o que é o globalismo. Traz aí, professor Jean. Tá, então assim, basicamente, o Olavo fala do globalismo russo, chinês, esquema russo, chinês, porque assim, há uma associação histórica, por mais que tenha havido problemas, que houve divergências evidentes entre o governo russo e chinês, mas ele fala do esquema russo-chinês porque há uma aproximação, uma tendência já histórica à aproximação desses dois países, geograficamente, né, a Rússia ela tem fronteira com a China, uma proximidade geográfica estratégica, não é? Inclusive ali numa parte da Sibéria que tem alguns russos, há também populações, né, grupos étnicos de origem chinesa. Então há uma proximidade ali, uma questão geográfica entre os dois países e histórica, né? Vale lembrar que talvez a Rússia hoje não tenha um poder financeiro, não tem, de fato. Mas historicamente quem tornou a China comunista foi a Rússia. Quem apoiou o surgimento do comunismo na China foi a Rússia, né? Assim, cara, inclusive, ó, veja, quando o Partido Comunista ele foi fundado lá na China, foi um agente soviético chamado Voitinsky e depois o Borodin que fizeram o Partido Comunista Chinês. Então tem essa aproximação histórica, por mais que depois tenha havido uma divergência lá com o Mao Tse-tung e o Khrushchev, né? Mas então, bom, a China basicamente tem um modelo de um governo, assim, de um partido, assim, um governo baseado num partido só, um partido comunista, que tem uma estratégia de expansão econômica gigantesca, avassaladora. O Partido Comunista Chinês ele conseguiu se preservar no poder apesar do desenvolvimento econômico da China, do desenvolvimento do capitalismo, né, que ocorreu por causa do Ocidente, porque os globalistas ocidentais, a elite financeira multinacional do Ocidente, injetou muito dinheiro na China, a China se desenvolveu, cresceu, pronto, ficou nessa situação. E a Rússia? Bom, a Rússia sempre, ali no século XX, foi comunista, com a queda da União Soviética, a Rússia ficou numa situação dramática nos anos 90. Porque, assim, a Rússia ela perdeu a justificativa
ideológica para o seu domínio imperial. Acabou. Né? O marxismo já não se sustentava, teoricamente, havia uma série de, aliás, já tem várias, infinitas crises dentro do marxismo, né? Mas o marxismo não estava mais se sustentando, e a Rússia teve que bolar uma nova estratégia e uma nova ideologia que deu origem a essa forma de globalismo, que é o globalismo eurasiano. Então, assim, dentro do esquema russo-chinês, na verdade, nós temos assim dois subesquemas. O esquema do Partido Comunista Chinês e, atualmente, o esquema eurasiano do Vladimir Putin. E é, assim, um negócio, assim, que é uma bagunça, esse negócio do eurasianismo, né? Porque ele é uma síntese de várias coisas loucas, né? De várias coisas loucas. Você já segue falando um pouquinho do eurasianismo? Eu só queria fazer um último comentário a esse respeito. Nos anos Hum. 90, a partir de 94, 95, já ali para o final da década de 90, portanto, o Alexander Dugin, que era filho de agentes da KGB, portanto ele fazia parte da estrutura burocrática da União Soviética, o Alexander Dugin, ele começou a discutir com um sujeito chamado Limonov, e aí eles criaram um negócio louco chamado nacional-bolchevismo. Bolchevismo, né, vai lembrar, era socialista. Só que o socialismo é internacionalista. Então a gente tem um nacional-bolchevismo, quer dizer, ele conseguiu sintetizar, grosso modo falando, ideias socialistas com conceitos do nazifascismo, certo? E É o aí que acho que você Stalin pode tentou fazer um pouco também. seguir em diante aí, Júlio. Bom, o Stalin também tentou fazer a nacionalização do comunismo, né? Sim. Mas não vou entrar em tantos detalhes do nacional-bolchevismo, mas o que isso traz, né? O Dugin, ele acaba criando uma teoria, como você falou, bem louca, porque mistura também ele quer fazer o que ele chama de a quarta via política, né, vamos chamar assim, que é uma superação do liberalismo, do capitalismo todo, né, do nazifascismo e o Do socialismo também, né? Do comunismo e do tradicional. socialismo, do comunismo Do como um todo, comunismo isso, perfeito. ortodoxo. E ele, nas palavras dele, ele quer pegar o que é bom de cada um desses regimes. É. O que é bom do capitalismo a gente até entende. Agora, ele quer pegar o que é bom do nazifascismo e o que é bom do socialismo, do comunismo como um todo, e fazer um quarto poder político. Esse quarto poder político tem uma origem não só filosófica, a gente vai falar que ele bebe muito do Heidegger, né, o nazista, né, o filósofo nazista, e também de teorias esotéricas que buscam uma origem étnica e mítica do povo russo e chinês ao mesmo tempo. Né? Tanto a Rússia quanto a China têm na sua teoria, uma origem em comum, vamos dizer assim. É o que ele chama, né, os reinos da Atlântida, palavras dele, e a terra mitológica de Hiperbórea. É É. o que traz essa união, faz a gente entender por que a Rússia e a China se dão tão bem, né, já que bebem muito dessa ideologia do Guénon, do Dugin. Muito bem. Só para explicar para o pessoal um pouquinho, o que é esse quarto poder, né? Por que ele utiliza o Heidegger para justificar a sua teoria? O Heidegger ele tem uma, um princípio, que é o princípio do Dasein, que é o ser aí, tentando dar o sentido, é, tentando estabelecer qual que é o sentido do ser humano ao nascer no mundo. O pessoal que entende de alemão vai poder me ajudar mais aí, mas a pronúncia do Dasein e Dasein é diferente, porque o Dasein supõe que o ser humano, ele tem uma, uma essência própria, ontológica, metafísica, que não é o que o Heidegger quer colocar para nós. O Dasein, o ser aí, parece um pouco aqui o materialismo dialético marxista, mas os dois diferem num sentido.
em que sentido? Para explicar o design tem que explicar um pouquinho do materialismo dialético, eu acho. Fazer partir do presente para voltar para o Heidegger, né? Perdão. Partir do Heidegger para voltar... partir, meu Deus do céu, do materialismo dialético para entender Heidegger. Perfeito. O materialismo dialético, em geral, o que diz? Nós, seres humanos, a nossa cultura, a nossa sociedade será sempre fruto da contrariedade que existe nas relações econômicas entre as classes. Ou seja, os ricos, no regime capitalista, sempre irão oprimir os pobres, né? Então teremos sempre uma classe de oprimidos, e é a classe trabalhadora, e daí vem toda a ideia de busca por uma superação dessa lógica e fazer com que o socialismo científico tome conta do Estado, enquanto esse Estado vai se dando forma ao que será no futuro um comunismo. Bom, a justificativa que o marxista está aí, de acabar com essa opressão. Então, o homem está sempre conectado com a sua realidade econômica. Então, o fazer econômico do homem é o que dá origem a todo o problema social, né, que existe nas sociedades capitalistas. O Heidegger, ele poderia até concordar com essa ideia de que a circunstância nossa é que dá forma à nossa vida. Porém, não é a questão econômica que para Heidegger importa. O ser que está situado geograficamente num espaço específico do globo, do planeta, ele vai encontrar fundamento para a sua existência naquilo que o vincula a raízes que dão fundamento para o povo ao qual ele nasceu, o povo no qual ele nasceu. Ou seja, a pessoa quando nasce, ela não está presa a raízes políticas, econômicas específicas, culturais, tão específicas, mas sim uma questão mais étnica, mais profunda, que faz com que essa pessoa, pensado aqui de modo coletivo numa sociedade, cada pessoa, né, junta, precisa fazer reviver um passado mítico, né, um retorno a uma pureza, vamos dizer assim, daquela pessoa. Isso não é à toa que o Heidegger acabou sendo uma inspiração para o nazismo, né? Sim. Tá entendendo aí onde a gente vai, né? E o que justifica justamente a expansão russa pelo leste europeu e para o restante da Europa como um todo. Porque qual que é a justificativa, né, étnica para que a Rússia avance para o leste europeu? Justamente que todos os povos do leste europeu, de certa forma, né, compartilham de muitos registros próximos étnicos entre eles. Né? O povo eslavo tem não só o povo eslavo, mas todos os povos, né, que compõem o leste europeu e a Rússia como um todo, tem uma origem próxima, vamos dizer assim. Se a gente faz esse retorno até esse mito da Atlântida e da Hiperbórea, até mesmo os chineses estão próximos dos russos. Então, esse é essa ideia do Dugin, de que é necessário fazer uma destruição construtiva do Ocidente. Destrói para construir algo novo sobre o Ocidente. Esse Ocidente que tanto fez com que a opressão do mundo capitalista acontecesse sobre o... É engraçado que o Dugin até meio que reclama. Assim. O nazismo e o fascismo terminaram porque a Segunda Guerra acabou. Senão eles poderiam ter avançado um pouco mais. Ele que fala um pouco entristecido. Se tivesse dado tempo para o nazismo florescer um pouco mais, talvez daria para a gente ver um pouco mais de sua evolução. Eu não sei, tem um cara meio loucão, gente. Não, Esse é o Dugin, o ele é Dugin. louco. O Dugin é louco. O Dugin é louco, é doido. E podemos dizer que ele é atualmente o ideólogo do Putin. Sim, Né? sim. Sobre o Putin. Quem é o Putin, já? Então, sobre o Putin. O Putin, ele
também, de certa forma, ele estava inserido ali, pelo menos próximo à margem da estrutura burocrática, assim, quando criança, da estrutura burocrática da União Soviética, né? Inclusive os pais do Putin, né? Os pais ali, me parece, foram cozinheiros, não é? Me parece, eles trabalhavam ali para o Lenin e depois para Stalin, né? Então o Putin era um sujeito que já estava próximo da burocracia soviética, dos altos escalões. O Putin, ele teve 2 irmãos, mas parece que os 2 irmãos mais velhos dele faleceram, e aí o Putin foi criado como filho único, mas quando adolescente ele teve o interesse de entrar na KGB. Ele procurou membros da KGB, até que depois que ele aguardou certo tempo, ele foi convocado, e depois ele foi direcionado para permanecer na Alemanha Oriental, né? Então, assim, o Putin, ele era um agente da KGB. A carreira, assim, a vida, digamos, profissional do Putin foi ter se tornado um agente, né? Ele se tornou um agente da KGB. O que acontece? Quando o Putin, ele estava na Alemanha Oriental, ali já na época do governo do Gorbachev, ele presenciou a queda do Muro de Berlim e presenciou o caos total no mundo soviético, que estava em ruínas, e, evidentemente, presenciou ali o fato da queda da União Soviética, e, portanto, quando ele retorna para a Rússia, bom, depois do declínio do Império Soviético, ele vê a Rússia imersa num total caos. E o Putin, ele começa como ele já estava na estrutura burocrática da KGB, o Putin, ele se aproxima, né, de algumas figuras chaves na nova Rússia, né, na recém-nascida Federação Russa, agora liderada pelo Boris Yeltsin. E o Putin, ele começa ali se tornando assistente do vice-prefeito de São Petersburgo. E aí depois, de assistente, ele se torna vice-prefeito de São Petersburgo. Na época, o prefeito de São Petersburgo era aliado político do Boris Yeltsin, e esse prefeito de São Petersburgo, ele indicou como ministro da Economia, não é, um indivíduo que era muito próximo do Putin, se não me engano também era da KGB. Esse ministro da Economia depois deu um jeito de puxar o Vladimir Putin para dentro da estrutura ali, do aparato ali, da estrutura do entorno do Boris Yeltsin. O Putin vai, então, até Moscou, passa a trabalhar como assistente desse ministro da Economia, até que, na época, a Rússia, que está fundada num caos econômico, não é, ela entra numa crise política, porque o governo do Yeltsin, ele entra em crise, né, o Yeltsin acaba passando por uma crise moral também, se envolveu num escândalo de corrupção, e o Yeltsin, ele acabou Clássico dos recorrendo... marxistas, né? Não entendi. Corrupção, uma coisa clássica entre os marxistas. Nossa, muito costumeira, né? O Yeltsin, então, ele acaba pedindo ajuda para quem? Para o Putin, que era já, nessa altura, ele era um dos chefes da KGB, que depois se transformou na FSB. O que acontece? O Putin, ele acaba envolvendo o opositor do Boris Yeltsin, que estava denunciando ele por corrupção. Ele acaba criando uma estratagema, uma armadilha para o cara, e ele coloca o cara, ele desmoraliza o cara, associando ele com com uma prostituta, né? Então, assim, ele envolve essa figura política, esse juiz, num escândalo sexual, né? Na sede da KGB, pelo que nos consta. E aí o Putin, depois disso, depois que ele livrou o Yeltsin disso aí, ele virou cara de confiança do Yeltsin. Ele virou o homem de confiança, o braço direito do governo Yeltsin. E o Putin, ele é um cara caladão, ele foi crescendo ali do lado do Yeltsin, e os bilionários russos que haviam aparecido nessa época, que apoiaram, que sustentavam o governo do Yeltsin, eles acabaram confiando no Yeltsin. Quando o Yeltsin apontou um sucessor, apontou o Vladimir Putin. Esse grupo de empresários, dentre eles havia o Berezovsky, Khodorkovsky, etc. Esse grupo de empresários oligarcas russos apoiaram a campanha do Vladimir Putin, criaram um partido inteiro, foi criado para apoiar a campanha dele, e no final ali de 2000, o Boris Yeltsin deu um golpe, assim, esse foi meio que um golpe que eles deram. Durante as eleições, o Yeltsin ele renunciou.
No dia 31 de dezembro ele renunciou, ainda durante as eleições, e o Putin assumiu a cadeira presidencial ainda durante as eleições. E lá ele Presidente permaneceu, interino. né? Então, o Vladimir Putin, Sim. esse cara, ele cresceu ali nas entranhas da União Soviética, no mundo comunista, e ele depois se estabeleceu no aparato burocrático da própria Federação Russa, nutrindo o ideal de reestabelecer o Império Russo-Soviético. Tem uma coisa que eu Uhum. vi dele assim, só para concluir, muito rapidamente, porque a gente tem Sim, um sim. tempo Tô só limitado, né? colando aqui. Mas assim, É. teve uma entrevista que o Putin deu que eu achei me chamou muita atenção. Ele estava na televisão e aí uma menininha levantou, fez uma pergunta para ele. Me pareceu que assim foi um momento de sinceridade dele. A menininha perguntou: "Olha, qual é a coisa que você acha que foi mais assim importante, mais impactou a sua vida?" A menininha perguntou isso para ele. Ele Hum. parou, ele olhou, aí ele falou: "A queda da União Soviética não deveria ter acontecido." Certo? É, Isso é é o mesmo. Putin, entendeu? Rapaz, ó, pro pessoal que chegou agora há pouco também, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma síntese do que a gente conversou aqui, né? Bom, para quem chegou agora há pouco, a live vai ficar salva, mas vou deixar essa síntese aqui para a gente abrir também para Quanto perguntas, tempo né? a gente Aproveitar tem, que Júlio? estamos 15 minutos. 15, que pena, passa muito rápido. Nossa, tem muita coisa para falar, Cara, mas tudo bem, a dá gente para faz falar. uma nova live se precisar. Sim, sim. Bom, pessoal, o Sr. Jean me ajuda a completar aqui. Nós temos o conflito entre dois países, né? E belicamente é um conflito desigual, claro, né? Só para vocês terem uma ideia, tem uma tabelinha aqui, vocês entenderem o tamanho, o tamanho do orçamento que a Rússia tem para guerra é de 45 bilhões, 45. A Ucrânia tem exatos 4,1 bilhões. Ou seja, a Rússia tem 10 vezes mais dinheiro para investir na guerra do que a própria Ucrânia. E os números são entristecedores, não vou nem ler. Mas por que eu estou falando isso? Não é por causa do presidente ucraniano, mas sim por causa do povo ucraniano. Vai sofrer muito com esse conflito. Está sofrendo, né? O povo Mas ucraniano vamos vai lá. ser Então, martirizado. vai. Está Martírio, sendo já, né? martírio. Então nós temos esses dois poderes, né? Que representam algo muito maior do que eles mesmos. Claro que o Putin, se o Dugin não for mais útil na sua ideologia e tiver uma ideologia melhor que a do Dugin, ele vai abraçar, né, a ideologia do Dugin. Como o Lava falou, né, o que importa na política, no poder da política, são as pessoas, né, o poder e as pessoas como um todo. Não tem questão moral embutida na política. Na ação, na execução política, o que tem unicamente é a vontade de poder. O que servir para alimentar esse poder é o que interessa ao Estado. Bom, então temos o que temos por trás desses dois governos, né? De um lado, o lado ucraniano, temos a influência globalista de George Soros, experiência declarada, influência declarada pela própria votação do George Soros sendo a pessoa mais influente da Ucrânia em 2019, mesmo ano em que o presidente russo assume o poder, o presidente ucraniano assume o poder como presidente. E do outro lado, nós temos o Putin com uma representação de outro poder global, que é a própria Rússia, em aliança com a China. São dois poderes globais que estão se degradando o tempo todo, em disputa do próprio poder global como um todo. A gente poderia até falar do bloco islâmico um dia, mas não cabe aqui agora, né? Que é outra ideologia globalista também que temos forte. Tem que falar também da judia, que é outros 500, deixa eu falar, outro dia. Só uma Bom, coisa também que a gente tem que ressaltar é que os dois movimentos, as duas tendências uhum, são revolucionárias. as duas tendências revolucionárias. As duas são revolucionárias. Ou seja, quem é a vítima desse conflito? O povo ucraniano. Pronto.
Isso eu acho que não tem como rebater, né, Jean? As únicas vítimas são o povo ucraniano, né? Existe uma queda de braço aí que a Ucrânia sozinha não consegue combater, precisa mesmo do globalismo para combater, e só está acontecendo justamente por causa desse conflito globalista entre os ideólogos norte-americanos e ingleses, né? Então, essas famílias financeiras que dominam o poder econômico no Ocidente, e o bloco comunista russo-chinês, né? E é até interessante a gente falar também, e o que se tem, né, nesse plano é que o norte da Ásia e a Europa como um todo fique nas mãos da Rússia, e o sul da Ásia, onde está situada a China, fique nas mãos da China. É interessante isso, saber isso. Você não vê a China se aproximando muito da Europa, ao contrário da sua aproximação da América Latina recentemente. O Brasil nunca teve tão forte a presença da Rússia, da China, como está tendo agora. Sim. Putin não quer América Latina mais. A Rússia não quer América Latina. A América Latina agora é da China. Mas isso também fica para um outro dia. Acho que, não sei se o resumo ficou bom, né, pessoal, a síntese. O professor Jean, se quiser complementar essa Olha, síntese. eu gostaria só de complementar que, assim, uma coisa que a gente tem observado muito, assim, é que muitos conservadores, assim, então, oh, meu Deus, né, a Rússia, né, mais conservadora que o Ocidente, porque o Putin é contra o casamento gay, mas o Putin, me parece que ele é contra o casamento gay, sabe por quê? Por uma questão pragmática. Assim, Claro. demograficamente falando, a Rússia tem crise. Durante os anos 90, teve um aumento da taxa de mortalidade e queda na taxa de natalidade dos russos. Então o Putin tem uma preocupação muito prática, certo, em incentivar um aumento da taxa de natalidade da população russa, e por isso não está instigando essa questão, certo? Mas assim, aqui não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas aquele discurso do Putin também está repleto ali de coisas muito falseadas ali, o negócio, ele também ficou, ele está acusando o Ocidente de amnésia, mas ele também é muito amnésico ali no Sim, sim. comentário dele. Mas só queria fazer um apontamento sobre o eurasianismo. O Dugin tem essa teoria da quarta teoria política, né, o quarto poder político, mas ele também tem uma outra teoria, que é a teoria do mundo multipolar. Parece que ele está sendo muito razoável. Ele está falando, olha, a gente está defendendo vários polos, mas olha só a coisa, só um alerta. Isso parece assim uma coisa, ele está defendendo que não haja só um poder, haja vários. Mas a teoria do mundo multipolar ela é muito perigosa, porque ela é meio travestida. O que ocorre? O Dugin ele fala o seguinte, olha pessoal, a teoria multipolar não tem nada a ver com aquele sistema de estados nacionais que apareceu. Aí quando o Dugin fala isso, te acende ali o alerta vermelho, entendeu? Ele falou, opa, pera, tem vários polos, mas esses polos não coincidem com o número de estados nacionais. Pelo contrário, o número de polos de poder deve ser muito menor, inferior, ao número de estados, de soberanias de estados soberanos nacionais. Ou seja, tem que haver determinados polos, por assim dizer, continentais de poder que estão concentrados, por exemplo, Moscou, Pequim, São Paulo de poder, Pequim, certo? Algum polo na América Latina. Mas quando você olha o símbolo do movimento eurasiano do Dugin, ele é aquela estrela, né, que é a estrela do caos, que é a estrela de 8 pontas. Esse é o símbolo do Dugin, do eurasianismo. Isso. Então, aquela estrela de 8 pontas, além de expressar o expansionismo do eurasianismo, expansionismo geográfico, ela também mostra o seguinte, que esses polos de poder que estão representados nas 8 setas, eles partem de um ponto central, certo? E esse ponto central está onde? Na Eurásia, certo? Então, assim, é um negócio muito perigoso, porque ele, na verdade, ele se afirma contra o modelo de Estados soberanos. Ele é contra. Por isso que para a Rússia do Putin agora, esse negócio da Ucrânia ser um Estado nacional soberano, tanto faz. Ela não é um polo. Um polo de poder para o Dugin é Moscou. Entendeu? Então, assim, é uma ideologia que ela se traveste assim, de uma aparência democrática, mas não é. E algumas pessoas estão sendo pegas por esse negócio.
né? O Dugin, ele é Sim. um confusionista, entendeu? É isso aí que eu Bom, tinha para faltando falar. 5 minutos, tá faltando 5 minutos aqui. Vamos ver alguns comentários aqui que fizeram. O Lucas quer que a gente faz uma próxima live falando do contexto, do Brasil nesse contexto, né, mundial. Qual que é a posição do Brasil? Boa ideia, boa ideia. Vamos conversar, fazer um Seria ótimo, seria ótimo. planejamento. Precisa de O, estômago Dom- para falar do Brasil, no meu caso, viu? Precisa, meu. Precisa, Quer porque o ver? Quem Brasil é falou? difícil, né? O Brasil não é para os fracos, Al- não, viu? Porque é complicado. Alguém falou aqui que o Dugin publicou um artigo hoje na Folha de São Paulo, o Thiago, uma matéria do Dugin na Ah, Folha de o São Paulo. Dugin publicou aonde? Na Folha? É isso, né, Caramba, Thiago? cara. Confirma aí para nós. Ah. Ah, É, não faz isso ele no já VN, quero veio ver também. até na. Ele teve, uns anos atrás, ele foi lá na USP, no departamento de E foi em geopolítica da Curitiba USP. também. Foi em Curitiba também. Ele vive no Brasil. Gosta. O pessoal, e por incrível que pareça, gente, é o povo conservador que gosta mais de assistir Ó, as palestras do Dugin. Isso é entristecedor, né? Os radicais, né? Os recentemente, radicais de esquerda e de recentemente, direita estão sempre ali. Então. recentemente teve um Os cara aqui caras. no Brasil que ele fugiu lá para a Rússia. O nome dele acho que é Fauzi, alguma coisa assim. Ele é ele Ah, era daquele grupo da Nova Resistência. Ele se meteu dentro daqueles caras assim integralistas aqui no Brasil. Ele que colocou sim. aquela bomba lá na sede do Porta dos Fundos e pá, caiu fora para a Rússia. Tá lá, me parece, até hoje. Do guinista. Sim, sim. Engraçado. O próprio Olavo é indignado como pode, né? Que cai na lábia nessa imagem conservadora que o Putin vende, né? Defender essas pautas, a gente sabe, né, que a desinformação é a coisa mais ensinada, que já foi mais ensinada na KGB e na China como tudo, né? Vender uma imagem que não é real é brinquedo de criança para a Rússia e para a China, né? Vender uma imagem na mídia e se quer vender é muito fácil para eles. Basta lembrar o seguinte, ó, a tradição comunista, ela se especializou na propaganda também, né? Uhum. Assim, é um movimento de anos fazendo uso da propaganda, e é engraçado que a propaganda de esquerda comunista, e agora eurasiana, ela tem um negócio persuasivo ali, né? Um negócio até meio hipnótico para algumas pessoas, viu? Agora com o Dugin já entrou na macumba mesmo, né? Porque o eurasianismo é um negócio meio macumbado ali, sabe? Mas a gente não vai conseguir É, tratar disso, pode tratar em outro momento. não, É, vale a pena trazer um dia essa visão gnóstica de toda essa ideologia que tem aqui, né? A busca por uma religião tradicional, né, que o Dugin fala muito, é isso, e conversa um pouco com o islamismo, é uma coisa meio complicada aí. é. Bom, gente, falta aqui 1 minuto e 40 para a gente finalizar. Eu queria agradecer, a gente conseguiu cruzar as agendas, graças a Deus, para fazer essa live. Amém. Logo mais, a gente, quem sabe, faz uma nova live sobre o conflito, vamos ver como que se dá o conflito, né? Esperamos Deus que acabe logo. Mas se continuar, quem sabe a gente faz mais uma live sobre esse assunto. E logo mais, vem novidades aí no Retomada, hein? E mais lives vão aparecer logo, logo. Tá bom? Professor, quer falar alguma coisa? Isso aí, eu agradeço aí a participação de quem assistiu a gente, né? É um assunto, assim, muito delicado, né, que nós estamos presenciando, né? Muito grave o que está acontecendo para os ucranianos. Tomara que essa situação, ela cesse, né? Por conta desses ucranianos que estão sofrendo, e estão sofrendo pela violência e brutalidade russa, e pela irresponsabilidade das elites ocidentais e deste atual governo americano, que se mostrou altamente incompetente para lidar com essa questão. E eu diria que, assim, teve um papel de estimular e acelerar essa invasão. Então, é uma situação muito dramática, mas eu agradeço por terem acompanhado a gente. E é isso, né? Talvez no momento a gente continue aí tratando do assunto. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas no direct, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Como diz o Rasta, com o melhor do nosso entendimento. Tá bom? É isso aí.